Olá pessoal, tudo bem? Professor Marcelo aqui. Vocês certamente receberam pelo e-mail de vocês, um formulário do Google Forms dessa seguinte forma, pessoal da turma de epidemiologia. Olha só, era só abrir o e-mail, clicar em preencher o formulário, esperar a internet ser boazinha com vocês e voar lá, começar. Então, aqui era preencher o e-mail de vocês, o nome completo, e vindo aqui agora. Faça a devida correlação de linhas e colunas. Nas colunas, o que deve ser caracterizado: letalidade, mortalidade, incidência, prevalência e saúde. E nas linhas, os seus respectivos significados. Então, vamos lá. Estado de completo bem-estar físico, mental e social. Não consiste apenas na ausência de saúde e doença, ou de enfermidade. Saúde. Se refere à frequência com que surgem novos casos de uma doença por unidade de tempo. Lembra a dinâmica de filme? Isso é a incidência. 3. Número de casos existentes de uma doença em um dado momento. Ou seja, você bate uma foto. Então aqui eu avalio a prevalência. Tá? Prevalência é isso aqui. É uma medida muito utilizada como indicador de saúde e é calculada dividindo-se o número de óbitos pela população em risco. Número de óbitos pela população em risco. Veja bem, olha só. E o outro é dividindo o número de óbitos pela população já contaminada. Então, pela população em risco, todo mundo que é exposto, mesmo que não esteja doente, está em risco. Então, seria mortalidade. E o próximo, pela população já contaminada, dividir o número de óbitos pela população já contaminada por essa doença, seria a letalidade da doença. Então, a ordem correta é saúde, incidência, prevalência, mortalidade e letalidade. Presta atenção nessa aqui, pessoal. Essa aqui eu dei para vocês. Tome a imagem abaixo como base para responder às perguntas que seguem. Essa aqui foi bem explicada, foi bem detalhada. Dei vários exemplos dela em sala de aula. Casos novos, casos existentes, cura e óbitos. Mesmo que eu não tivesse explicado isso, olha só o tanto que a dinâmica de ir por eliminação ficaria fácil. O que aconteceria se eu abrisse a torneira da incidência? Tem o número de casos aqui, você tem a quantidade de água dentro dessa caixa. Se você abre aqui, o que acontece com a água aqui? Aumenta ou diminui? Aumenta. O que seria essa água? Casos existentes. Então, se eu abro a torneira da incidência, aumento de casos ou aumento ou aumento da prevalência. O que aconteceria se eu abrisse a torneira da cura e da incidência na mesma proporção? Pensa comigo, se eu abro aqui a 2 litros por minuto e abro aqui a 2 litros por minuto, o que vai acontecer aqui? Nada. O que aconteceria? Nada. Ou não haveria alteração no número de casos existentes. O que aconteceria se eu abrisse a torneira do óbito e da incidência mantivesse da mesma forma? Bom, se aqui, vamos supor que aqui esteja 2 litros por minuto. Olha só, eu estou usando litro, porque aqui eu estou dando exemplo de torneira e água. 2 litros por minuto. Olha lá. Se eu abrisse a torneira do óbito e da incidência se mantivesse da mesma forma. Tá 2 litros por minuto. Aí eu venho aqui e abro a do óbito. Pô, se eu abrir a do óbito e mantive essa aqui da mesma forma, eu vou reduzir a quantidade de casos existentes. Isso aqui me indicaria uma redução da prevalência em
detrimento se eu estiver falando de número de óbitos de uma população já contaminada, da letalidade da doença. Pronto. Com base no que vimos em sala de aula sobre a história natural das doenças, faça a devida correlação entre linhas e colunas, da forma similar ao que foi feito na primeira questão. Vou usar o diabetes aqui como exemplo para que possam se situar em cada fase. Indivíduo urina várias vezes por dia, muita fadiga, vistas embaçadas. Isso aqui já é uma fase clínica. Mas por que é fase clínica? Porque isso aqui é um diagnóstico clínico. Isso aqui já são sintomas da doença. Então, com relação ao diagnóstico natural, seria a fase clínica. Aumento da glicemia, ainda sem sintomas. Pensa comigo, se o indivíduo já teve alteração na glicemia, mesmo que ele não tenha sintomas, tem como ser clínica? Não. Por quê? Clínico significa que você já demonstrou sintomas. Aqui, ainda sem sintomas. Já está eliminado. Fase inicial. O indivíduo aqui ele está susceptível à doença ou ele já está doente? Aqui não é indicação de susceptibilidade, nem tampouco de fase residual. Então aqui seria a fase pré-clínica. Retinopatia, cegueira ou amputação. Cegueira e amputação não é uma sequela permanente, uma sequela que pode te deixar com certa incapacidade? Então aqui seria fase de incapacidade residual. Má alimentação e sedentarismo. A má alimentação não seria fator de risco para determinada doença, ou para, por exemplo, diabetes? Então aqui você ainda é susceptível, você ainda não tem hiperglicemia, você ainda não tem diabetes, você ainda não teve os sintomas e você ainda não teve a incapacidade residual oriunda da doença. Próximo, diferenciar fator de risco de marcador de risco. Fator de risco, má alimentação, estilo de vida, são fatores de risco para alguma doença. E marcador de risco é aquilo que você não pode alterar, que seria sexo, etnia, o gênero, no caso, o sexo. Então, fator de risco pode ser alterado. Marcador de risco não é alterado. Pronto. Assinale com V as verdadeiras e F as falsas. Olha lá. A expectativa de São Paulo é maior que a de Goiás. São Paulo, Goiás. O vermelho mais escuro, 77, 79. Esse tom mais rosa aqui, não sei que cor é essa, de Goiás, 74 a 76. Então, fala que São Paulo, a expectativa de vida é maior que a de Goiás é verdadeiro? Com toda certeza. As expectativas de vida de Minas Gerais e Paraná são similares. Minas Gerais, Paraná. Possuem a mesma cor? Sim. Então, a mesma expectativa de vida. Verdadeiro. Pessoas do Norte e Nordeste vivem menos que a média nacional. Norte e Nordeste vivem menos que a média nacional. Estava escrito aqui já. É a resposta. Verdadeiro. Pessoas do Sul e Sudoeste vivem menos que a média nacional. Se o Norte e o Nordeste vivem menos, é impossível o Sul e o Sudeste serem essas. E a expectativa de vida de quem nasce no Mato Grosso do Sul é similar à de quem nasce no Tocantins. Mato Grosso do Sul, Tocantins. Tem cores diferentes? Se tem cores diferentes, independente disso aqui, para essa alternativa, já mostra que não são as mesmas, porque aqui eu não afirmei que um é maior, outro é menor. Eu só afirmei que são similares. Só da cor ser diferente, mesmo sem saber o que cada cor significa, já deixou claro para vocês que são diferentes. Tocantins, Mato Grosso do Sul. Então, é falso. E enviar. Tranquilos? Aqui voltou obrigatória porque eu esqueci de responder e-mail e nome completo. Tudo bem? Então, era só isso aqui e botar para enviar, depois de ter respondido as respostas completas ou obrigatórias.